Boa noite, está começando mais uma oração da meia-noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu quero falar de fé. Porque eu acredito que é através da sua fé que o milagre acontece na sua vida. Então você que está aí, precisando de um milagre, de uma bênção, de uma resposta de Deus, fique conosco na nossa programação, que vamos falar de fé e depois em seguida fazer a oração da fé, na certeza que o milagre irá acontecer. Desde já prepare o seu copo com água e daqui a pouco vamos orar forte, agindo pela fé, usando a nossa fé, tendo uma atitude de fé e a certeza que quando temos essa atitude, o nosso Deus honra a nossa fé e o milagre acontece. Se você quiser acompanhar a mensagem, na verdade são 2 versículos apenas. Lucas capítulo 17, Evangelho de São Lucas capítulo 17, o versículo é o 5 e o 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Os apóstolos estavam com o Senhor Jesus Cristo e dirigiu a eles e disse, Senhor, aumente a nossa fé. Eles, com certeza, viram a necessidade de ter uma fé maior, como também muitas pessoas têm essa necessidade de ter uma fé grande, de ter uma fé maior. Se é pela fé que alcançamos as bênçãos e vitórias, se não é pela fé, então o desejo, claro, é ter uma fé grande. Então os apóstolos, mais do que todos, porque iam precisar de muita fé para fazer a obra de Deus, para fazer os milagres, as curas, pediram ao Senhor, acrescenta no Senhor, aumenta. Não queremos ter uma fé pequena. Só que mais tarde nós vamos entender que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A única coisa que você não pode pedir a Deus é fé. Você conquista, porque é através da fé que você pede. Então, como é que eu vou pedir fé se eu preciso dela para alcançar? Então, você se adquire a fé. Depois que você adquire fé, você vai usar ela pedindo a Jesus e alcançando as suas bênçãos. E você adquire ouvindo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz claramente, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Eu posso até acrescentar, o ler a palavra de Deus faz você aprender de Deus e, claro, a sua fé ser mais firme, mais sustentável, mais forte, mas o aumentar, o adquirir é ouvindo a palavra de Deus. Então, os apóstolos pediram ao Senhor Jesus que aumentasse a sua fé, como talvez você às vezes pede, às vezes deseja, mas olha a resposta que o Senhor Jesus Cristo nos dá, como sempre surpreendendo a nós. Versículo 6, e disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O Senhor Jesus Cristo aqui, como quem diz, vocês não precisam de ter uma fé grande. Porque ele diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e dizem que o grão de mostarda é a menor semente. Com outras palavras, Jesus disse, se a sua fé for pequena, tamanho da menor semente, você já poderia fazer esse milagre. Dizer para esta planta, levanta-te, sai daí e vai para o mar. Ser plantada lá. E a planta teria que lhe obedecer. Então você que está aí, numa situação difícil, complicada, ou desejando uma bênção, desejando um milagre, uma cura, e diz, a minha fé é pequena. Basta usá-la. E como é que você vai usar? Falando, determinando. Veja que Jesus manda os apóstolos se dirigir à planta, à árvore, melhor dizendo. Levanta-te daqui e lança-te no mar. Então você tem que usar a sua fé, dirija-se para o problema, dirija para o que você quer, dirija pelo que você está passando e determine o seu milagre, determine a sua cura. Use sua fé, pequena, mas resolve. Então o Senhor Jesus disse, não, o problema não é ter
não é a fé pequena. O problema não é porque você tem a menor fé entre os homens. O problema é que você não está usando. E foi bem claro que ele manda você dizer à moreira, ele manda dizer à árvore, lança-te daqui e planta no mar. Então a fé pequena que os apóstolos já tinham era suficiente de fazer um milagre espantoso. Veja que Jesus dá um exemplo do milagre que não é tão simples não, mas a fé pequena já podia operar. Então não deixe que o diabo engane você. Não deixe que Satanás engane você, lhe confundindo, dizendo que você tem que a sua fé é pequena e por isso o milagre, a bênção não aconteceu, que a sua fé é pequena e por isso que Deus não lhe ouviu. Não deixe. Comece a dizer dentro de você, a minha fé pequena mas ela é suficiente para o milagre acontecer. Jesus aqui não exigiu uma fé grande. O Senhor Jesus Cristo não exigiu aos apóstolos que ele tivesse uma fé maior. Ele exigiu apenas que eles usassem a sua fé. E o que é usar a sua fé? É você que está doente agora dizer para a sua doença, doença, em nome de Jesus Cristo, saia da minha vida, eu lhe arranco, vá para onde você quiser. É dizer para o seu problema em nome de Jesus Cristo. Você não é mais problema, saia. Eu quero a solução. Jesus vai me dar a solução. Você dizer para a dor, para o sofrimento, aquele carro que você quer comprar, diga para ele, em nome de Jesus Cristo, Deus vai me dar você. Você vai ser meu. Aquela casa, aquele emprego, aquela loja que você quer trabalhar, passe nela e diga, eu vou trabalhar nessa loja em nome de Jesus. Isso é usar a sua fé. E assim como você falar, irá acontecer. Veja que ele diz, ela vos obedeceria, porque a fé lhe dá este poder. A árvore tinha que obedecer, tinha que se levantar, tinha que se erguer, porque a fé, por menor que seja, ela faz o poder de Deus se manifestar. O poder que opera, o poder do milagre, o poder, a unção, a virtude do Senhor, ela se manifesta através de uma atitude de fé. Não precisa ter uma fé grande. O que precisa é você acionar a sua fé. E aqui Jesus nos ensina a acionar, falando, expressando o que você crê, falando do poder de Deus, expressando a sua fé. Então o que falta não é a sua fé grande, se tornar grande. O que falta é você entender que a sua fé pequena, que você adquiriu ouvindo a palavra de Deus, é suficiente para você repreender o diabo, é suficiente para você determinar e profetizar a tua bênção, é suficiente para você clamar a Jesus e pedir, e tudo isso acontecer na sua vida. Porque Jesus estabelece, ela teria que lhe obedecer. E por quê? Porque o poder de Deus iria se manifestar e aquilo que foi determinado pela fé acontece. Eu vou orar agora. E o que é que a minha fé diz? Que eu vou pegar, apresentar esta água, a sua água, e em nome de Jesus, usando a fé, pequena ou grande, o meu Deus irá honrar minha fé e vai estabelecer o que eu vou pedir, que é a unção e virtude na água. Então, dentro de mim, eu tenho a certeza que eu vou dizer, Jesus, Senhor Jesus, a minha fé diz que o Senhor pode colocar o teu poder, a tua virtude nesta água, em todas as águas que estão sendo apresentadas. As pessoas que pegarem agora com fé e apresentar e unir a minha fé, Jesus vai colocar a sua unção. A minha fé já é suficiente para o Senhor colocar. Mas se você crer, aí é melhor ainda. Mas a minha fé é suficiente. E aqui eu não estou nem questionando se ela é pequena, ela é grande, porque o próprio Jesus não deu valor ao que os discípulos disseram de querer ter uma fé maior. Não, ele olhou e disse, a sua fé é pequena, suficiente para o milagre acontecer. Então eu tenho a certeza plena que a água que você vai apresentar, Jesus vai colocar a sua virtude, Jesus vai colocar o seu poder, e quando você tomar, seja qual for a doença, a enfermidade, o mal, cai por terra, porque o nome de Jesus tem poder.
Ah, quantos testemunhos de milagres, de fé que a gente ouve na igreja todos os dias. Pessoa designada dos médicos é curado, pessoa que estava sofrendo com a dor é liberto. Porque a fé nos dá esse poder. Veja que Jesus disse, a moreira tinha que obedecer, tinha que se levantar, porque o poder de Deus se manifesta para fazer aquilo que você estabeleceu pela fé e determinou. Então, agora em oração comigo, apresente o desejo do seu coração. Apresente, peça com fé o que você deseja. Esqueça essa história de fé grande e pequena. Creia que é suficiente a fé que você tem para fazer o poder de Deus se manifestar. É só você colocar isso em mente, crer no coração e falar, e usar a sua fé, falando, determinando e profetizando o desejo do seu coração. O momento agora é o momento de oração e vamos usar a nossa fé, orando, estabelecendo autoridade no nome de Jesus Cristo e tenha certeza que o milagre acontece. Pegue o seu copo com água ou sua garrafa e vamos orar junto. E vamos primeiro pedir ao Senhor Jesus que coloque do seu poder. Senhor Jesus, tua palavra, Senhor, nessa programação nos diz que a fé do tamanho do grão de mostarda é suficiente para um milagre acontecer. E aqui estamos, Senhor, fazendo o que exatamente o Senhor ordenou. Falar, usar a nossa fé, orando, clamando e pedindo em nome de Jesus. E assim como o Senhor mandou os apóstolos falar com aquela moreira, eu falo com esta água. A água, receba agora o poder de Deus. A água, receba agora a unção, a virtude de Deus, no nome de Jesus. Eu creio que o Senhor coloca agora do seu poder nesta água. Eu creio, Jesus, que esta água agora tem a tua virtude, a tua graça para curar e libertar, para fazer o teu filho, a tua filha que vai tomar agora, sentir paz, alegria, sentir o Senhor abençoando e fortalecendo a ela. A fraqueza, o medo, o desespero, a opressão, a ansiedade, todo este mal vai sair quando este homem, esta mulher tomar desta água. Está abençoada em nome de Jesus. Tome da água. E vamos continuar a oração, pedindo agora, falando para o problema, falando para a doença, falando para a enfermidade, falando para a tua bênção, usando a sua fé. Assim como Jesus mandou falar com aquela árvore, fale agora com a doença, fale agora com a enfermidade, fale agora com o mal, mandando ele sair e desaparecer da sua vida. Diga comigo em nome do Senhor Jesus, saia a doença, a enfermidade, a dor, o cisto, o caroço, seja qual for o mal. Nos rins, na vesícula, seja onde tiver o mal no pulmão, seja onde estiver alojado, você vai sair agora e vai sumir desta vida. Enxaqueca, dor de cabeça, gastrite, úlcera, toda dor na coluna que estiver causando desconforto a esta pessoa, arranca, Jesus, arranca, sai a maldição desta vida, espírito de doença e de enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, saia e não volte mais. Sinta agora o poder de Deus operando e arrancando todo o mal da sua vida. Agora peça o desejo do seu coração. Você que está desempregado, diga, eu vou conseguir um emprego em nome de Jesus. Você que está cheio de dívidas, diga agora, eu vou pagar cada centavo em nome de Jesus Cristo. Você que tem uma causa na justiça, alguma ação do mal na sua vida, impedindo de você alcançar esta causa, mande sair e diga que a causa vai chegar em suas mãos. Bendito seja o nome de Jesus, que tudo que você disser agora, Jesus Cristo faça. Eu abençoo você, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Preste bem atenção. Em vez de se preocupar em crescer a sua fé, se preocupe em usá-la. E vá ouvir a palavra de Deus na igreja. Vá ouvir o homem de Deus pregar. E aí a sua fé aumenta automaticamente. Você ouvindo a palavra de Deus e exercendo, usando a sua fé, você vai se tornar uma pessoa de uma fé grande. É automático. Que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família,
em nome de Jesus Cristo. Tenha uma boa noite e seja cristocêntrico.